Está no ar mais um programa Descomplicando a Lição. Amigos, professores da Escola Sabatina, alunos, temos o privilégio de estudar a 12ª lição. Estamos concluindo o trimestre, quase chegando no final do ano. Já podemos desejar para vocês um Feliz Natal, com todas as bênçãos que podemos ganhar por essa data. O Descomplicando a Lição está terminando o ano de 2024. E nós temos a esperança de que em 2025 tenhamos uma temporada ainda mais promissora do que esta, porque as bênçãos de Deus, elas são cumulativas e vão aumentando na medida em que nós nos entregamos a Ele. Nesta semana, nós vamos estudar sobre um assunto que é empolgante. É o aparente paradoxo, né, entre que se poderia dizer que é uma desonra, mas que pode ser transformado numa glória. Esse paradoxo é a cruz. E nós vamos ver a hora da glória, que é a hora da cruz e a hora da ressurreição. Esse paradoxo para os cristãos é às vezes muito incompreendido. Como é que um mártir entrega a sua vida e se torna um herói por ter entregue a vida? O exemplo está aqui que nós vamos estudar agora, na morte de Jesus e na ressurreição dele. E vamos ver como as pessoas se postaram diante da incompreensão desse momento importante, que é um momento glorioso, demonstrado pela Trindade. A Trindade toda se reuniu, conforme nós vimos na lição passada, para que esse momento glorioso pudesse ocorrer, que é a crucifixão e a ressurreição de Jesus. Nessa semana nós vamos estudar sobre isto, mas antes de analisarmos a lição, aqueles avisos que sempre são necessários. Não esqueçam de, ao ver o vídeo, distribuir esse vídeo para mais pessoas, de tal modo que você, na sua esfera, possa influenciar pessoas a ouvirem a palavra de Deus. Não deixe de apertar no like para que a plataforma, né, e a inteligência artificial possa colocar esse vídeo numa visão mais ampla para todos. Então, aperte o like, faça esse trabalho missionário. Como nós estamos chegando no final do ano, é mais um momento de agradecer, porque os professores e os alunos da Escola Sabatina nos acompanharam até aqui. Essa é uma bênção muito grande que não podemos deixar de mencionar. Deus tem sido muito, muito propício e tem acrescentado pessoas que têm acompanhado esse programa. O nosso desejo, e o desejo de toda a equipe que trabalha para que esse programa possa existir, é que a palavra de Deus possa fazer morada no coração de todos aqueles que nos acompanharam e estão nos acompanhando. Então, vamos ter essa penúltima lição e vamos ver nessa penúltima lição um assunto que é crucial para a compreensão do que é tudo isso. A figura que simboliza ou enfecha, né, o assunto da lição dessa semana, ela é incrivelmente instigante. Vejam só, o que parece ser ignomínia, né, o que parece ser prejuízo, o que parece ser uma desonra, na verdade, quando nós olhamos através das Escrituras ou através do propósito da Trindade, nós vemos que a coroa de espinhos se transforma na coroa de glória. E esse é o assunto que nós vamos estudar agora. Como visualizar o sofrimento de Jesus como sendo seu momento mais alto, a sua glória mais suprema. O verso para memorizar está aqui. Pilatos perguntou: então você é rei? E Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso vim, para
vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18, 37. Esse verso será discutido no decorrer da explanação da lição. Pilatos vai ter um encontro com a verdade, mas ele rejeita a verdade. Nós vamos ver isso no decorrer da lição. Então, como é que nós vamos nos organizar para entender essa lição? Ponto de partida é a premissa: o Filho unigênito de Deus tomou sobre si a natureza do homem, plantando sua cruz entre o céu e a terra. Pela cruz, o ser humano foi atraído para Deus e Deus para o ser humano. A justiça transferiu-se de sua elevada e respeitável posição, e as hostes celestiais, os exércitos da santidade, achegaram-se à cruz, prostrando-se com reverência, pois junto à cruz foi satisfeita a justiça. Esse trecho é a base do nosso raciocínio. Na verdade, a cruz não foi um símbolo de humilhação. Muito, muito ao contrário. Ela foi o máximo símbolo de exaltação. E nós vamos ver como isso aconteceu abrindo a lição. Vamos nos organizar, do ponto de vista lógico, vendo o seguinte: que a cruz é um acontecimento glorioso. Na verdade, a humanidade olha a cruz como sendo um acontecimento trágico. Aliás, um dos filmes aí que um dos grandes artistas e diretores de cinema aí, o Mel Gibson, fez sobre a crucifixão de Jesus, foi um filme. Eu não consegui ver esse filme direito porque era tanta pancadaria e tanto sangue que me tirou da vista a vontade de ver esse filme, porque não era a realidade da Bíblia. Era um filme contando uma outra realidade. Muita gente eu vi os comentários de alguns dizendo: ah, mas que coisa maravilhosa, é preciso ver Jesus sofrendo. Na verdade, esse momento é um momento muito glorioso. É claro que ele sofreu como pessoa, né, na carne, mas era um momento mais glorioso dele. Porque ele demonstra o que é a verdade. Ele consuma todo o projeto que a Trindade performou para conquistar o homem de volta. E, por fim, o que nós temos como a testemunha mais vibrante da vitória e da glória é que um túmulo está vazio. Então vamos estudar isso agora, com essa perspectiva. O primeiro assunto, não é? É o auxiliar do professor. O primeiro assunto, que é a verdade. Tem muita coisa aqui que nós precisamos ver. Primeira coisa, João apresenta a cruz como a glorificação ou a entronização de Jesus. Olha, é muito ao contrário de um crucificado, não é verdade? Essa perspectiva de João, ela contraria toda a ideia de sofrimento. Na verdade, a cruz é o auge da execução de um plano. Jesus morre em desprezo, do ponto de vista da humanidade, mas é a sua entronização como Salvador, que é o máximo que o céu pôde produzir para nós. Então, com essa perspectiva, vamos ver algumas figuras que João traz. Lembrem que João diz que muitas coisas aconteceram, que se fosse... Isso está no primeiro capítulo de João, não é? Se fossem colocadas em livros, seriam tantos livros que talvez encheriam a superfície da terra. A passagem de Jesus no mundo produziu muitos efeitos, mas João seleciona alguns efeitos. Isso foi a introdução da lição desse semestre, desse trimestre. Ele seleciona alguns efeitos para que nós creiamos que Jesus é o Messias. E aqui tem alguns. No momento da sua
máxima glória, alguns personagens vão entrar para que nós creiamos que Jesus é o Messias. E um deles é Pilatos. Pilatos perguntou a Jesus se ele era rei. O autor da lição coloca aqui, olha, porque Pilatos é uma figura emblemática. É o protagonista que é a antítese de quem está buscando o reino dos céus. Na verdade, ele não estava buscando o reino dos céus, embora ele fosse confrontado com ele, e ele percebeu a verdade que é o reino dos céus, mas ele reage de uma forma negativa. E é isso que João vai mostrar agora para nós. Ele dá o primeiro passo, afastando-se da verdade, quando ele faz essa pergunta. Pilatos perguntou a Jesus se ele era rei. Qual foi a resposta de Jesus? Para isso vim a este mundo, para dar testemunho da verdade. Essas palavras de Jesus estão no nosso verso para memorizar. Lembram lá? Essas palavras são palavras incisivas. Elas como que ficam nos ouvidos de Pilatos como um enfático discurso para Pilatos tomar uma posição. Para isso vim, para mostrar a verdade, para testemunhar a verdade. Essa assertiva de Jesus gera na mente de Pilatos uma segunda pergunta. E Pilatos pergunta o que é a verdade. Caros professores, esta pergunta é a pergunta mais sensível, a pergunta mais importante que um ser humano, usando a sua plena capacidade mental, pode perguntar: o que é a verdade? E todos nós queremos saber o que é a verdade. Não tem um ser humano sadio que não queira saber isso. E Pilatos faz essa pergunta crucial: o que é a verdade? Mas o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu olhando aqui. Ele pergunta, mas ele não espera pela resposta. E porque ele não esperou, e eu quero que venham comigo aqui, olha. Ele saiu para tentar salvar a Jesus da multidão. Pilatos faz dois erros, comete dois erros aqui cruciais. Primeiro, ele faz uma pergunta e não ouve a resposta. Segundo, ele tenta salvar o próprio Deus. O que estava acontecendo ali com o julgamento de Jesus era que um plano que foi traçado pela Trindade estava em andamento. Pilatos não podia assustar esse plano. Mas nós vamos ver mais adiante que ele poderia não ter condenado Jesus. Jesus teria que morrer, porque era o plano, mas não necessariamente nas mãos de Pilatos. Mas Pilatos permitiu isso. Então ele não se posiciona adequadamente aqui, né? Diante da pergunta que ele próprio fez. Porque Jesus é a luz e ele é a verdade. Isso nós já vimos aqui, a verdade é essencial. E ele está em contraste com as trevas, em contraste com o erro. Os autores da lição vão colocar aqui passos que Pilatos deu contrário a Jesus, que é a luz e a verdade. Passos contrários. Pilatos simboliza aqueles que fazem concessões, mesmo sabendo da verdade. Tentam agradar a todos. Lembrem que Pilatos foi impressionado. Ellen White descreve no Desejo de Todas as Nações. Pilatos viu a figura de Jesus. Ele imediatamente reconheceu que não era um criminoso, porque o porte de Jesus era um porte nobre. Ellen White usa essa palavra, nobre. Ele ficou encantado com aquilo, o próprio Pilatos. Mas o céu estava trabalhando para salvar Pilatos. E Deus destaca anjos que foram ter com a mulher de Pilatos. Ela adormeceu, teve um sonho, sonhou a realidade de que Jesus era o Messias, que veio para
salvar a humanidade, ela entendeu tudo através de um sonho. Escreveu um bilhete para o marido dizendo: não condene esse homem. E Pilatos recebeu aquele bilhete. Mas olha o que aconteceu. Ele fez concessões, mesmo sabendo da verdade. Meus caros professores, um bilhete de uma senhora é sempre uma coisa que qualquer homem presta atenção. E o bilhete de uma esposa, principalmente, se presta atenção, não é verdade? Pilatos leu aquilo, mas ele abriu concessões. E olha o que aconteceu por causa disso. Por saber a verdade, Pilatos apelou para o senso de justiça dos líderes judaicos. Mandou açoitar a Jesus, esperando despertar compaixão. Ele viu que a esposa tinha admoestado. O que ele fez? Disse: eu vou tomar uma atitude aqui, eu vou açoitar Jesus e vou provocar a compaixão desses líderes. Mas isso não aconteceu. Depois Pilatos manda chamar Barrabás e pergunta: quem que vocês querem que eu solte? Porque era o costume, uma prática jurídica, inclusive da época, trazer dois, se haviam dois condenados, o governador poderia dar liberdade a um e o júri popular decidia isso. E naquele momento Pilatos lança a mão desse passo jurídico. Ele pergunta: quem vocês querem que eu solte, né? Mesmo tendo açoitado Jesus, o povo diz: solte a Barrabás. Barrabás era um criminoso, provadamente criminoso. O povo prefere Barrabás. E Pilatos, então, mesmo assim, ele oferece uma última oportunidade, que é essa história que eu acabei de contar, né? A escolha entre dois prisioneiros. Mesmo com isso, Pilatos pensa no cargo, pensa nas honrarias, e por conta disso ele cede à pressão dos líderes que estavam inflexíveis. Barrabás, Barrabás. Uma concessão, meus caros, leva sempre a outras concessões. Aqui está a chave. E Pilatos, por causa disso, chega a um ponto que a Bíblia chama de ponto do não retorno. Pilatos sabia que ele tinha alcançado esse ponto. Ele tenta retornar, mas o ponto não tem retorno. Há coisas que nós vamos fazendo e vamos fazendo concessões. Uma concessão sempre leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E isso vai levar a um ponto em que não tem mais retorno. E foi o caso de Pilatos. O que aconteceu? Declarando por 3 vezes a inocência de Cristo, Pilatos questiona o próprio senso da justiça e os procedimentos judiciais, mas mesmo assim condenou a Jesus. Chegou num ponto de não retorno. Os irmãos estão vendo? Ele, por perceber que ele tinha chegado a esse ponto, ele fez a primeira análise e achou que o processo judicial todo estava errado, estava equivocado. Mesmo tendo isso, como ele alcançou o ponto do não retorno, mesmo ele querendo retornar, mas ele estava num ponto onde não podia, ele condenou Jesus. Os irmãos estão percebendo? Na questão seguinte, nós vamos ver o plano do céu sendo executado, apesar de Pilatos. Porque o julgamento de Jesus aconteceu durante a Páscoa. A Páscoa, os irmãos lembram que era aquela cerimônia que os judeus faziam comemorando a libertação da saída do Egito. E comiam um cordeiro que simbolizava Cristo. Né? Eles tiveram que passar o sangue nos umbrais das portas e comiam a carne, que era o cordeiro
que deveria ser morto em lugar dos primogênitos que naquela noite seriam mortos. Os irmãos estão lembrados dessa história, não é verdade? E Jesus, então, é julgado exatamente na Páscoa, porque ele era o Cordeiro Pascal. Jesus era esse Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. A palavra pode ser pascal também. Sua morte era necessária, mas não obrigatoriamente pelas mãos de Pilatos. Jesus também teria que ser traído. Isso tudo estava na profecia, mas não necessariamente por Judas. Vejam, essas pessoas alcançaram pontos que não têm retorno. Isso é um problema, irmãos. Nós vamos abrindo concessões, até que vai chegar um ponto em que você não tem como retornar. E esse é um problema real na igreja. Os exemplos que nós estamos vendo aqui são exemplos para que nós corrijamos também o nosso percurso. Em decorrência disso, Pilatos condena Jesus à morte, como eles haviam escolhido Barrabás. Jesus é entregue por Pilatos à morte. Mas ele, ao entregar, diz: várias coisas ele fez. É bom a gente lembrar essas coisas aqui. Várias coisas ele fez, uma tentativa de voltar do ponto onde ele estava. Ele lava as mãos, lembram disso? Querendo dizer, eu estou condenando, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele lava as mãos. Ele diz: eis o homem. Nós vamos já analisar essa frase de Pilatos, porque ela é muito importante. Ele, por 3 vezes, diz que Jesus é inocente. Tudo isso depois de ele ter condenado Jesus. Eu não vejo culpa nele, ele diz. Tudo isso não adiantou nada, porque ele não se deixou levar pela verdade que estava diante dele. O próprio Deus estava diante dele. Fora isso, o céu trabalhou com a esposa para que ele entendesse que posição tomar. Ele não tomou posição, ele abriu concessões. Tudo por causa da visão mundana, que nós já estudamos aqui ao longo desse trimestre. O que é essa visão mundana? O que são as coisas, os objetos, que são verdades que não são verdades essenciais, mas são verdades contingentes. Os irmãos estão lembrados disso, não é? Então, o que aconteceu com Pilatos? Ao dizer essa frase, eis o homem, ele pronuncia alguma coisa que estava na profecia e alguma coisa que João Batista também pronunciou. Venham comigo aqui, olha. Pilatos perdera a oportunidade de conhecer a verdade. Porque quando ele pergunta o que é a verdade, ele não parou para ouvir a resposta, não é? Por causa do seu preconceito, suas decisões anteriores e das pressões que enfrentara, covardemente condenou um justo. São as concessões, nós vamos abrindo concessões. Pilatos repetiu as palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele pronuncia essa frase, eis o homem, essas palavras falavam da amplitude da salvação. O céu estava fazendo acontecer o seu projeto. Pilatos poderia ter saído fora do grupo de pessoas que participaram com o inimigo de uma maneira de perturbar esse plano. Ele não fez isso. Professores, quantas vezes, talvez em reuniões, a comissão se reúne na sua igreja e há um problema sendo tratado e alguém que está nessa reunião sabe que as acusações que estão contra uma pessoa que está sendo o assunto daquela comissão,
sabe que se ele colocar seu ponto de vista, talvez mude a posição, mas ele não faz isso porque a maioria das pessoas está condenando. Foi isso que Pilatos fez. Vejam como isso é também do nosso dia a dia. Abrir uma concessão, você vai abrir outras concessões. E o problema é que podemos chegar a um ponto que não tem retorno. Igualmente Pilatos. Então, que lições nós podemos aprender com esse comportamento de Pilatos? Vivemos num mundo em que a verdade é distorcida e às vezes é descartada. Não é verdade, irmãos? Fala-se de maneira ambígua. Todos agradam a todos. Não é assim que nós estamos agora? A sociedade desse momento usa uma frase, isso não é politicamente correto. Já ouviram falar isso? Essa frase é essa ambiguidade que está sendo mostrada aqui. Ou seja, o que não é politicamente correto? O que a minoria quer? Esse problema é um problema sério que é parte do comportamento mundano, mas que entra na igreja. Há pessoas que cometem erros na igreja, mas ninguém trata desses erros porque não é politicamente correto. E essa é a questão da ambiguidade que está sendo falada aqui. Nós queremos agradar a todos e não é possível isso. Jesus é a verdade. Que verdade? Verdade necessária. Nós, ao contemplarmos Jesus, seremos salvos. Olhando-o, viveremos. Depois do julgamento, Jesus então vai ser executado. Então, Pilatos manda preparar uma inscrição que dizia: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Por que ele manda fazer essa inscrição? Porque a pergunta que ele fez, você é rei? Lembram dessa pergunta? E Jesus disse, sim, você está dizendo que eu sou, e para isso eu vim. Ele estava convencido que Jesus não era um criminoso, mas era o rei dos judeus. Era o Messias esperado. Pilatos tinha essa noção, e por conta disso ele manda fazer essa placa, que foi em cima da cruz. Mas olhe o plano de Deus andando. Os líderes judaicos desejavam que o texto fosse mudado, mas Pilatos ignora. E o que aconteceu? Essa inscrição foi um testemunho silencioso da verdade sobre Jesus. O próprio Pilatos mandou cunhar uma placa aonde mostrava a verdade sobre Jesus, o rei dos judeus. E não era só o rei dos judeus, era o rei dos romanos, o rei de toda a humanidade. Foi um dos indicadores de que Jesus estava entronizado na cruz. Lembra que nós falamos disso no início? A cruz não era o sofrimento, era a entronização. Jesus, o rei dos judeus, estava na cruz. Um poder mais alto que o de Pilatos dirigia a colocação daquela inscrição acima da cabeça de Jesus. Olha o que os autores da lição estão informando para a gente. Pilatos não pensou por si mesmo sobre essa inscrição. Era um poder acima dele que estava dirigindo para que ele mandasse produzir essa inscrição, porque o plano da Trindade estava em execução. Olha, irmãos, que coisa impressionante isso aqui. No propósito divino, a cruz deveria despertar reflexão e o estudo das Escrituras. Ou seja, agora, passados todos esses episódios, nós estamos vivendo agora 2000 anos distantes desse episódio. O que a recomendação de João e dos autores da lição está colocando diante de nós? Que nós deveremos refletir sobre a cruz, porque ela é o máximo da demonstração do plano da Trindade, e devemos estudar as Escrituras
para entender o que está acontecendo. Olha aqui, irmãos. Jesus havia demonstrado o caráter de Deus o Pai. Isso que as Escrituras vão nos mostrar. Havia capacitado os discípulos que continuariam a missão. Qual é a missão? Tornar conhecido o Pai. Qual é a sua missão? A sua missão como professor, a sua missão como membro de uma igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia especificamente, é tornar conhecido quem? O caráter do Pai. Essa é a sua missão. Igualzinha à missão do Messias. Não há o que acrescentar à obra de Cristo. Nós temos que receber essa obra por fé, porque nós não vimos pessoalmente. Nós recebemos por fé e devemos confiar na justiça de Cristo. Ou seja, a cruz é o episódio onde a justiça estava sendo feita. De que nós estamos falando? Professores, não era justo que o homem criado, lembram da lição passada? O homem foi criado para demonstrar a glória de Deus, o seu caráter. Ele teria que se relacionar bem com Deus, se relacionar bem com os seus semelhantes e se relacionar bem com as suas 3 dimensões. Os irmãos estão lembrados da lição passada? Agora, nós estamos aqui vendo Jesus e o céu fazendo todo o empenho para que esse alvo seja alcançado. Muito importante isso tudo que nós estamos estudando. Muito importante que nós gastemos tempo entendendo o que foi isso tudo. Porque nós temos uma missão, que é mostrar o caráter do Pai. Ele faz a humanidade de tal maneira que ela tem essa capacidade de fisicamente poder demonstrar o caráter do Pai. Muito importante isso tudo. Agora venham comigo aqui. Não há retoques na obra de Cristo. Nós recebemos isso tudo pela fé e confiamos na justiça. Eu queria voltar a essa questão da justiça, porque eu não completei na frase toda que pronunciei agorinha. Era justo que nós que fomos criados para mostrar o caráter do Pai, tivéssemos uma chance de voltar a essa situação. E na cruz, então, é aplicada essa justiça. Nós agora temos essa possibilidade concreta de voltar ao nosso objetivo inicial. Então, por mais horrível que fosse a cena, tudo estava sendo cumprido, realizado, completado. Quando Jesus disse, está consumado, ele estava concluindo a obra que o Pai lhe havia dado a fazer. Professores, qual foi essa obra? Fazer com que nós retornássemos ao objetivo original da criação. Essa foi a obra. Agora, finalizado isso, nós vamos encontrar um túmulo vazio, porque Jesus ressuscita, não é verdade? Jesus morreu no final da sexta-feira e ressuscitou no domingo bem cedo. E ele ressuscitou conforme as profecias do Antigo Testamento haviam previsto. Exatamente como Isaías havia previsto. E quem testemunhou essa ressurreição? Porque nós vamos ver aqui que os líderes judaicos, eles sabiam que Jesus era o Messias, mas eles estavam enciumados do Messias, condenaram o Messias, mesmo sabendo. Pilatos e os líderes estão em pé de igualdade nesse sentido, não é? Mas eles sabendo que Jesus iria ressuscitar, porque ele disse, eu vou levantar, em 3 dias eu estarei de volta, eles já tinham planejado uma mentira. Nós vamos ver aqui agorinha como é que isso aconteceu. Então, quem testemunhou a ressurreição? Os soldados romanos que guardavam o túmulo, porque eles pediram que fosse selada a sepultura, porque sabiam que Jesus ia ressuscitar,
Então sela a sepultura, coloca os guardas, isso tudo instigado por Lúcifer. Mas os soldados viram a ressurreição. Além dos soldados, quem viu? Maria Madalena. E quem mais? Pedro e João. Nós vamos ver cada um desses personagens aqui, como é que reagiram nesse momento. No caso dos soldados romanos, uma hoste celeste, ou seja, anjos, circundavam o sepulcro. Anjos magníficos em poder guardavam, esperando o momento de saudar o príncipe da vida. Os soldados não viram isso. Mas o que aconteceu? Um terremoto assinalara a hora que Jesus depusera a vida. Ou seja, quando ele entregou a vida, disse está consumado, um terremoto aconteceu. Outro terremoto indicou o momento em que retomou a vida em triunfo. Ou seja, os soldados não viram as hostes guardando o túmulo, mas eles viram o terremoto. E o que aconteceu em seguida? Cristo sai do sepulcro, glorificado, e a guarda romana o contemplou. Seus olhos fixaram-se no rosto daquele a quem havia tão pouco tinham escarnecido e ridicularizado. Eu imagino que cena, né? Eles pensando que Jesus era um condenado, os soldados romanos não tinham noção da messianidade de Jesus. Mas a gente viu ali o que eles fizeram, não é? Quando Pilatos entrega para a guarda romana, os soldados romanos fizeram uma coroa de espinho, colocaram um manto usado, mas era um manto real, colocaram uma cana como se fosse um cetro. Eles ironizaram a majestade de Jesus. E agora eles viram Jesus saindo do túmulo. À vista dos anjos e do Salvador glorificado, os guardas romanos desmaiaram. Agora essa hoste de anjos se mostrou. Cambaleando como bêbados, precipitaram-se para a cidade, dando as maravilhosas novas àqueles com quem se encontravam. Ou seja, eles foram precipitados para a cidade, porque lembra, Jesus morreu numa colina, não é? No Calvário. Eles descem a colina e vão dizendo no percurso, correndo, para quem encontravam o que tinham visto. Iam em busca de Pilatos, porque era o governador, mas sua narração foi levada às autoridades judaicas. Ouvimos um anjo proclamá-lo a majestade do céu, o Rei da Glória. Isso tudo os soldados romanos que fizeram aquela gozação com Jesus, colocando uma coroa de espinho, colocando um manto usado, colocando uma cana como cetro, essa satirização agora foi confrontada. E um anjo proclamou que Jesus era a majestade do céu, o Rei da Glória. Que situação, meus caros. Foram até Caifás, porque ao irem para Pilatos foram desviados e foram levados a Caifás. Quem era Caifás? Caifás era o sumo sacerdote da época. E Caifás diz para os soldados o seguinte: esperai, não digais a ninguém que o viste. Uma mentirosa história foi então posta na boca dos soldados. Dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Agora vejam bem, irmãos, essa história contada pelo Caifás, ela não se sustenta. E nós vamos ver em seguida o que aconteceu. Então, eu vou voltar a isso aqui mais adiante. Porque agora eu quero mostrar que Maria Madalena também foi uma testemunha. Maria acompanhara João e Pedro ao sepulcro, quando voltaram a Jerusalém. E ela permaneceu em Jerusalém.
Contemplando o túmulo vazio, a tumba vazia, o coração encheu-se-lhe de dor. Olhando para dentro, viu 2 anjos, um à cabeceira e outro aos pés do lugar em que Jesus jazera. Mulher, por que choras? Perguntaram-lhe. E ela responde, porque levaram o meu Senhor, disse ela, e não sei onde o puseram. Maria viu o túmulo vazio. Mas é interessante como a ideia de um Messias guerreiro, um Messias político, estava na cabeça dos judeus, né? E na cabeça de Maria. Ela não imaginou a ressurreição de Jesus. Passou essa informação batida no raciocínio dela. E ela então achou mesmo que haviam roubado o corpo, porque o túmulo estava vazio. E então ela ouve outra voz que se dirigiu a ela dizendo, mulher, por que choras? A mesma pergunta que os anjos fizeram. A quem buscas? E Maria viu a figura de um homem e pensando que fosse o hortelão ou a pessoa que cultiva o jardim, disse, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Mas então, em sua voz familiar, lhe diz Jesus, Maria. Agora sabia que não era um estranho que se dirigia a ela, e voltando-se, viu diante de si o Cristo vivo. Ou seja, se cristalizou para Maria Madalena que Jesus era o Messias. Porque até então ela pensava no Messias guerreiro. É muito interessante essa história, não é? Como a tradição é capaz de cegar a gente. Agora, também presenciaram a ressurreição de Jesus Pedro e João. Maria Madalena, convencida de que Jesus estava ressurreto, corre para contar a Pedro e João o que tinha visto. Os dois correram para o sepulcro. João ultrapassa Pedro. O Evangelho vai dando detalhes para a gente. E o autor da lição, os autores da lição, vão como que abrindo, né, o zip desses detalhes para que a gente veja a realidade tal qual é. Por que João ultrapassa Pedro? Abaixando-se, viu os lençóis que haviam coberto o corpo de Jesus, mas apesar de ter ultrapassado Pedro, João não entrou antes de Pedro no sepulcro. E aqui tem a explicação dos autores da lição. Por que isso aconteceu? Porque Pedro representa a liderança, responsabilidade de guiar outros à fé. Ou seja, João já estava entendendo que após a ascensão de Jesus, Pedro lideraria o grupo. E ele já toma uma posição de quem reconhece a autoridade de Pedro. Nesse caso, João representa a fé e o amor, porque ele creu na igreja que iria surgir e creu no sistema, que é o sistema do amor. E nesse sentido, ele se submete à hierarquia e espera Pedro entrar. Que coisa linda isso, não é? É um exemplo magnífico de como o reino dos céus estava na mente desses dois. Que lições nós temos a aprender? Os lençóis dobrados mostram que Jesus buscava ordem e perfeição em todas as suas obras. A explicação dada pelos líderes judaicos que o corpo fora roubado não pode ser aceita. Por que não? 3 motivos. O túmulo estava guardado por uma escolta romana. Se os soldados dissessem para Pilatos que eles tinham dormido e o corpo tinha sido roubado, os irmãos acham que o que ia acontecer com esses soldados? Se eles estavam lá para guardar o túmulo, como é que eles dormiram? Então a história que Caifás pede para eles contarem, a narrativa que Caifás põe na boca desses soldados,
não se sustenta. Segundo, ladrões de túmulos geralmente roubam objetos de valor, não corpos em decomposição. E, por outro lado, ladrões de túmulo costumam agir com pressa. Não se preocupam em dobrar as vestes de quem estava sepultado. Então, é uma história que não se sustenta. Não é de admirar que Pedro e João, ao verem os lençóis dobrados, creram na ressurreição de Jesus. Porque eles também tinham na mente o Messias guerreiro. Vejam que coisas impressionantes nós estamos vendo. Agora voltamos a Jesus e Maria. Porque aqui tem algumas coisinhas importantes. Enquanto as mulheres voltaram dizendo que Jesus havia ressuscitado, Maria chorava. Maria havia chorado muito nos últimos dias. Agora o corpo havia desaparecido. Para a surpresa de Maria, 2 anjos estavam no túmulo, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Eles perguntaram: mulher, por que choras? Por que está chorando? Com os olhos cheios de lágrima, Maria se virou e viu alguém por detrás dela. O estranho perguntou: mulher, por que está chorando? Ela imaginava estar falando com o jardineiro. Quais são as lições desse episódio que nós precisamos entender? Jesus tinha uma tarefa, que era subir ao Pai. Maria tinha uma tarefa, que era contar aos discípulos sobre a ressurreição de Jesus e que Jesus estava subindo ao Pai. Jesus apareceu a Maria em sua humanidade. Por nossa causa, Jesus manterá sua humanidade para sempre, estabelecendo um vínculo inquebrável conosco. Aqui, irmãos, temos que voltar a umas 2 ou 3 lições para contextualizar isso aqui. A encarnação de Jesus, importante isso. E eu queria que nós entendêssemos e sobrepuséssemos alguns conhecimentos aqui. O homem foi uma maravilha de criação. Foi a maneira como Deus pensou em tornar palpável fisicamente o amor dele. Isso foi a criação humana. Jesus encarna e ele se torna o homem tal qual saiu das mãos de Deus. Não é verdade? Ele se comporta como Adão deveria ter se comportado e não pecado. Ele mantém a sua ligação com o Pai, mantém a sua ligação com a humanidade, mantém a sua integridade pessoal, as 3 dimensões equilibradas. Jesus era a própria demonstração do equilíbrio. É impressionante ver o julgamento de Jesus, ele com todo o poder sendo Deus, mas mantendo o equilíbrio. É impressionante tudo isso. E aqui, então, o que nós vemos nessa lição a aprender, que Jesus se apresenta a Maria, depois da ressurreição, com o seu corpo glorioso, mas em toda a sua humanidade. Irmãos, Adão era exatamente aquilo que Jesus está depois da ressurreição. Adão saiu das mãos de Deus com aquele jeito, com aquela dimensão, tal qual Jesus quando ressuscitou. Isto era Adão, isso seria a humanidade. Os irmãos entendem? A materialidade de Jesus, após a ressurreição, não era um limite mais. Assim como não é a materialidade humana um limite para quem está salvo. Vou relembrar vocês algumas coisinhas. Elias e Moisés, na transfiguração, eles vieram do céu, não é verdade? Porque Elias e Moisés estão no céu, não é isso? Mas a materialidade deles, estando como homens lá no céu, ela não limita. Eles vieram do céu e se apresentaram ali naquele momento com Jesus. Ellen White conta, numa das visões que ela teve,
que ela encontrou pessoas que estão salvas e conversou com essas pessoas. Ela conta a história de duas pessoas, eu não estou lembrado do nome aqui, que ela pergunta: vocês moram aqui na cidade? Ele disse: não, nós estamos vindo só para visitar, nós moramos em outro mundo, em outro planeta. Ou seja, os limites físicos, quando Adão sai da mão de Deus, ali, depois do momento da criação, não eram esses limites físicos que nós temos agora, depois da queda. Os irmãos estão entendendo isso? Jesus, ao ressuscitar, ele demonstra isso. Ele aparece, desaparece, ele entra, sai. Ele não tem mais esses limites. Mas ele retém a humanidade de forma que é inquebrável essa relação conosco. Ou seja, é uma vantagem você ter materialidade e espiritualidade. Nós não temos tempo para discutir isso agora, porque isso é um assunto para muitas conversas. Com essas ideias todas, nós podemos entender como os assuntos estão entrelaçados. No domingo, o que é a verdade, e eis o homem, é o que é a verdade, o grande assunto do auxiliar. Na segunda-feira, aliás, na terça-feira, está consumado, é o grande assunto do auxiliar, também com as mesmas palavras. O túmulo vazio, Jesus e Maria, é o túmulo vazio. Qual é a nossa expectativa? Que nós tenhamos entendido que a cruz foi o auge. Nada foi mais importante do que a cruz, porque foi na cruz que Deus demonstra o máximo, de forma física, o que é o seu amor, o que é a sua justiça, o que é a sua misericórdia. Sem a cruz, irmãos, nós não teríamos uma noção do que é. Era necessária a cruz, era necessária a encarnação de Jesus, era necessário a cruz, para que nós entendêssemos de forma física como é o interesse do Pai pela humanidade. Não tinha outra maneira de fazer. Então, com isso em mente, o que nós podemos aprender? Cristo não entregou sua vida antes que realizasse a obra para a qual viera fazer. Sua destra e seu santo braço haviam alcançado a vitória. Para os anjos e os mundos não caídos, a frase "está consumado" teve profundo significado. A obra da redenção havia sido realizada tanto para o nosso benefício quanto para o benefício deles. Isso é um trecho do Desejado de Todas as Nações, página 610. É isso que nós temos, irmãos. É uma lição muito importante. Eu, sinceramente, tenho a sensação que, mesmo aprofundando-me nesse assunto, eu não consigo discorrer completamente sobre ele. Por isso eu recomendo: busquem mais leitura, busquem mais conhecimento, busquem entender o que é a glória da cruz. E não vamos mais usar a cruz como um símbolo de sofrimento, porque a cruz não é isso. A cruz é a glória máxima de um projeto que a Trindade pensou e executou. E com isso nós podemos entender a lição numa frase: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. É a obra, e se nós olharmos essa frase em relação a essa figura, nós vamos entender. Tudo que parecia ignomínia, na verdade, é glória. Muito interessante isso, e muito importante isso que nós estamos vendo. Então, lhes convido agora para a aplicação. Venham comigo na leitura. Pilatos desejava libertar Jesus. Contudo, viu que não podia fazer isso e ainda conservar sua posição e honra. Quantos, para escapar de prejuízos ou sofrimentos, também sacrificam um princípio? Meus caros, eu sou um adventista de muitos anos.
e vi muitos acidentes acontecerem exatamente como esses da aplicação. Pessoas que, para manter posição, até para subir hierarquicamente, profissionalmente, sacrificaram princípios. E muitas vezes eu vi pessoas se darem mal por causa disso. Alguns perderam a vida. Tem um exemplo mais ou menos recente de uma coisa como essa. E no caso de Pilatos, Pilatos acabou perdendo tudo. O final da vida de Pilatos foi uma vida... Perdeu todo o poder, perdeu o prestígio, foi exilado e acabou morrendo numa depressão profunda. O resultado é o sacrifício de princípios pode redundar no sacrifício de uma vida. Então nós estamos diante da verdade, nós estamos diante da igreja, nós estamos diante da graça de Deus. Devemos orar, irmãos, para que tenhamos uma visão cabal do que é a verdade e possamos escolher a posição correta estando diante da verdade. Eu lhes convido para orarmos. Vamos pedir a Deus que nos mantenha incólumes em relação às pressões todas que estão aí ocorrendo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vimos a história que nessa lição é a glória ou o máximo de entronização que Jesus pôde trazer morrendo na cruz. Ele entronizou ali, morrendo na cruz como nosso Salvador. Essa foi a glória dele. E queremos pedir, bom Deus, que o Santo Espírito trabalhe conosco, de tal maneira que, mesmo vindo pressões, tenhamos capacidade e coragem de manter os princípios e nossas escolhas corretas. Nós lhe pedimos esses favores, em nome de Jesus. Amém. Caros professores, a lição número 12. Vamos à penúltima lição. E nós já podemos desejar aí para vocês boas festas, porque estamos no final do ano. E nós esperamos que nesse final de ano, com todo o estudo passado aqui através do livro de João, tenhamos melhorado efetivamente nosso desempenho, tenhamos adquirido capacidade de fazer boas escolhas e tenhamos nos posicionado corretamente em relação a toda a verdade. Mas temos mais uma lição ainda. Por isso lhe convido para vir conosco, porque o senhor ainda tem uma lição para descomplicar. Então lhe esperamos, professores e alunos, no próximo episódio. Até lá!